Paz do Senhor a todos, boa tarde. Estamos dando mais início a uma aula do curso médio em teologia. Nosso núcleo é o 723, nosso núcleo é o IBAD. Eu sou o professor Josivan. Estamos aí estudando a palavra de Deus de forma gradual, de forma pausada, e estamos utilizando 3 métodos de estudo. A primeira delas, a Bíblia, claro, e na Bíblia vamos fazer a parte da leitura, ler para entender o sentido do texto, aplicar o sentido do texto a nós, e meditar e fazer perguntas ao texto. Então, a primeira fonte é a Bíblia, sempre será a Bíblia. A segunda fonte vai ser justamente nós utilizarmos das regras da interpretação, da hermenêutica, para interpretarmos. Envolve contexto histórico, político, geográfico, envolve fazer perguntas ao texto, o porquê de cada coisa. E o terceiro método vai ser justamente as lições do livro do IBAD, dos profetas menores. E para dar exemplo para vocês e mostrar para vocês que é possível estudar de forma metódica, de forma gradual, de forma prazerosa e de forma organizada, disciplinada, devocional. Eu publiquei e postei no grupo nosso de alunos do IBAD um aplicativo que dá para a gente tanto ler ouvindo, tanto ouvir como ler. Então, o Profeta Amós, ouvindo em áudio, eu consegui em 22 minutos. Ouvi todos os 9 capítulos do Amós. Ler o texto na sua íntegra, eu consegui em 20 minutos. Claro, alguns vai fazer mais rápido, outros vão fazer mais demorado, mas o foco é entender o sentido do texto para entender o sentido do texto, para aplicar o texto e meditar e fazer perguntas ao texto. Se a gente não começar estudando a Bíblia para meditar de verdade, nós nunca vamos entendermos o livro do IBAD. Então, esses 3 métodos, tá bom? Que estamos utilizando. Aqui nós descobri o pano de fundo da passagem. Eu achei válido aqui abordar com vocês. É claro que isso aqui é algumas questões de hermenêutica, as leis de interpretação, mas é válido para nós utilizarmos o segundo método. O primeiro método a gente já leu, meditou, para entender o sentido. Agora, essas regrinhas é importante vocês utilizarem. Um repórter, por exemplo, vai fazer sua reportagem, alguém que não conhece a palavra, ele vai usar as regras da hermenêutica. Fazer pergunta: quem, aonde, por quê. Então nós temos que utilizar algumas regras, algumas leis, para enriquecer o texto e primeiramente conhecer o texto. Esse é o desafio, é outra cultura, é outro tempo, é outra aliança, tá? Então aqui, não basta conhecermos o texto em si, precisamos conhecer muito daquilo que não está no texto, mas sim por trás do mesmo, na tentativa de interpretá-lo corretamente. Então não basta só conhecer o texto, tá? O problema é que tem alguns que nem conhecem o texto. Não conhece o texto, não medita no texto e não lê o texto. Então, para meditar no texto, você tem que primeiro ler o texto. Então, uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, não basta só conhecer o texto. Para meditar, você tem que conhecer o texto. Além disso, requer outras. Aqui, a parte 2. Quanto mais pormenores o intérprete conseguir no pano de fundo da passagem, maior a possibilidade de um bom entendimento. Então, imagina essa moldura, imagina um tempo,
com contexto político, contexto religioso, judiciário, o campo espiritual. Imagina tudo isso aí, a vida do profeta Amós no tempo. Deve-se procurar em determinar no mínimo quem foi o autor da passagem. Foi Amós, boeiro, coletor de sicômoro, que era uma espécie de figueira, daquela mesma do Zaqueu lá. Em que ocasião e proferiu? Tá? Em que ocasião? Século 8. Em que época viveram os personagens envolvidos? Aí você tem que ver os reis, Uzias, a época do profeta Isaías, e ele vai falar também do Jeroboão. Então aqui o profeta, você já vai ver que ele vai profetizar para dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, mas vai dar mais ênfase ao reino do norte. Em que época foi escrito, por que foi escrito, qual a localização geográfica, qual a situação econômica, social, religiosa e política da época dos acontecimentos, e além de outros índices esclarecedores. Devemos buscar essas informações nos dicionários bíblicos, comentários disponíveis da atualidade e nas boas introduções já publicadas. Então, meus queridos, essa parte aqui é a interpretação. Então, você vê as fontes, por antes de começar, no contexto político, religioso, fazer perguntas ao texto. E para ilustrar a segunda parte, que é interpretar, eu coloquei aqui, eu descobri no pano de fundo da passagem, Amós capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos maridos, dai cá e bebamo-nos. Pelo contexto imediato, percebemos que Amós está dirigindo a palavra a mulheres de Samaria, que fazia parte da classe alta e que oprimia o pobre, cada vez mais, com a intenção de manter intacta a própria situação social, que era extremamente vantajosa para elas. O problema é que descobri o porquê que dele as trata com esse título, vacas de Bazã. Então, poxa, o profeta chamou essas mulheres de vacas. Então, olhando o seco assim, tá a explicação, né? Na verdade, ele usou uma figura de linguagem, lembrando que o Oséias, o Amós, ele era boeiro, coletor de sicômoro, que era uma espécie de figueira, aquela mesma que Zaqueu subiu em cima. Então ele vai usar uma figura de linguagem para mostrar as vacas de Bazã. Seria isso uma forma de xingamento? Quanto descobrimos ainda por texto que Amós era boiadeiro antes de ter sido chamado por Deus para ser profeta, e que Bazã era uma região conhecida em Israel como excelente para a criação de gado, fica mais fácil de se entender o apelido. Ele estava se referindo às mulheres bem tratadas de Samaria. Olha só, interessante, hein? Então é um texto de interpretação, é um dos, tá? Amós o boiadeiro. Samaria, capital do reino do norte. Ano 755 a.C. Palavra-chave: buscar-me e viver. Mas só lembrando, tá, que desde o capítulo 1, o Amós ele vai falar o nome do rei Uzias, que é no reino do sul. E ele era da aldeia de Tecoa, que era Jerusalém, tá, próximo de Judá. Então, basicamente, Amós ele era do reino do sul. E ele foi chamado para profetizar no reino do norte. Mas ele profetizou também para o reino do sul? Profetizou. Então, na verdade, ele profetizou nos dois reinos, né? Mas ele era do reino do sul, de Judá. Tá bom? Amós. Aqui está o reino dividido, tá? Como eu falei, ele profetizou nos dois, tá? Tanto num como no outro. Mas com maior probabilidade no reino do norte, Israel. Entregou algumas profecias ao reino do sul. Quem foi Amós? Então vamos ver quem foi esse homem de Deus aí.
Amós foi um dos boiadeiros de Tecoa, em Judá. Muito embora não tenha estudado na escola de profetas, Deus chamou para profetizar sobre Israel. E é ele que fala isso mesmo, tá? No capítulo 7, versículo 5. Era natural da aldeia de Tecoa, Amós 1:1, sertão seco da Judéia, região do Nequeb, próximo ao Mar Morto. Tá? Então tá aqui, basicamente, essa regiãozinha aqui, tá? Então ele era de Judá e foi profetizar em Jerusalém. Ele era de Judá e foi profetizar em Israel. Entendeu? Nunca esqueça disso, tá? Muito bem. Vamos continuar aqui, tá? O de Tecoa, tá? Profeta Amós. Amós era pastor de ovelhas, plantador de sicômoro, boiadeiro de Tecoa, a 10 km de Belém. O nome Amós significa carregador de fardos. Foi chamado por Deus para profetizar em Judá e em Israel, denunciando as injustiças sociais e anunciando o castigo vindouro, pois Deus é um Deus justo. Tá? Então já falei o que é plantador de sicomoros. Figueira, a mesma que Zaqueu subiu no pé lá em Lucas 19 para ver Jesus. Então a genealogia de Amós, ele mesmo fala que ele não tem parentesco nenhum com profeta, não era, Deus chamou ele para ser profeta, um homem do campo. Aqui a cronologia, basicamente em ordem cronológica do período dos profetas. Aqui a gente vai ver o Amós em 760, 755 antes de Cristo. Tá, meus irmãos? Então vamos continuar aqui, tá? Tá aqui o laser. Vamos continuar nosso estudo. Cronologia dos reis e profetas, tá? Onde tá aqui o Reino Unido, Reino do Norte e Reino do Sul. Vamos ver onde tá o Amós. Olha, ele não tá aqui. Período dos reis, olha, ele não tá aqui, tá? Mas também foi no período do Uzias, tá aqui, tá? Então ele era daqui e foi profetizar aqui, tá bom? Só para vocês terem uma noção, mas basicamente da linha do tempo. Aqui é outro mapa para a gente ver questão dos reinos, tá? Vamos ver onde está o Amós. Aqui é o reino de Judá. Aqui é o reino do norte, Israel. Tá aqui, tá? 760. Mas lembrando que Amós, ele era daqui, mas ele foi profetizar aqui e algumas profecias profetizou para aqui também, na linha do tempo, tá? Vamos lá. Profetas menores, aqui tá Amós, rei de Judá, Uzias, rei do norte, Jeroboão II. Propósito: disseminar a iminência do juízo divino sobre Israel e as nações em derredor. 11 nações. Quem foi Amós? Amós nasceu um lá humilde de Judá, natural e pobre da aldeia de Tecoa. Eu já falei sobre isso aqui. O que fazia? Colhia sicômoros para sua sobrevivência e era boiadeiro vaqueiro. Então, sicômoro é uma figueira. Foi mais ou menos uma dessa aqui que Zaqueu subiu para ver Jesus, tá? Então ele era um homem do campo. Sua descoberta: um dia, cuidando das vacas das montanhas de Tecoa, viu subir uma caravana vindo do Egito
pomposa e rica, levando produtos importados para Samaria, coisas finas, perfumes, joias, iguarias, figos, etc. Ficou revoltado quando soube da vida mansa da capital de Israel, em contraste com a vida sofrida que levava no interior. Descobriu que em Samaria a luxúria era total, que ninguém mais guardava a lei de Moisés, que a vida era só nos prazeres e na luxúria, que o rei Jeroboão II era um homem soberbo e arrogante, que só pensava na prosperidade material ali. Seu chamado. De repente Amós começou a ter uma inquietação interna e algumas visões celestiais. Era Deus chamando aquele vaqueiro para ir a Samaria e levar uma mensagem àquele povo distraído na luxúria. Corria o ano de 755 a.C. e o povo de Israel havia se afastado da presença de Deus e Deus traria o juízo terrível sobre aquele povo. Amós deveria avisá-los disso. Deus é cheio de misericórdia. O profeta Amós foi capacitado pelo Senhor para enxergar que por trás do luxo e do poderio militar existente campeavam a imoralidade, a injustiça, a opressão, o roubo, a violência, a idolatria, a arrogância e a hipocrisia. Então, o Amós ele é chamado um dos profetas que ele vai denunciar as injustiças sociais. Amós é bem atual, tá? O ministério de Elias e Eliseu ficara para trás e a nação só fazia por atrair sobre si o peso da mão de Deus. Tema central de sua mensagem: buscai-me e vivei. Versículo chave: buscar o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que se consuma e não haja em Betel quem apague. Amós 5:6. Amós deveria conclamar esse povo a buscar a Deus se quisesse viver. Mensagem cantada. Mensagem entregue em forma de repente, canções. Olha só, tipo rima. Amós começou a cantar na praça de Samaria e o povo começou a gostar. Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam Gileade com trilhos de ferro, e por aí vai. Interessante a criatividade dos profetas, né? Conteúdo e divisão do livro. O livro pode ser dividido em 4 partes. 1. As profecias contra 8 nações. Tá? Eu tinha mencionado 11, perdão, 8 nações ao redor de Israel, tá? Errei, 8 nações. Tá aqui o nome delas todas, tá? Então a primeira parte ele já começa denunciando a Síria, a Filistia, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Lembrando que não é só esse profeta que traz profecias contra essas nações, tá? Os profetas maiores também trouxeram, tá? E grande parte se cumpriu. A segunda parte, os 3 sermões do capítulo 3, ao 6 a 14, as 5 visões do capítulo 7 ao 9, tá? Dos gafanhotos, fogo consumidor, o prumo, cesto de frutos de verão, o Senhor junto ao altar, capítulo 9. E a parte 4, as 5 promessas, tá? Do capítulo 9, versículo 11 e 15. Então a gente pode ver essa divisão, tá? De quais pecados Israel foi acusado pelo Senhor por intermédio de Amós? Olha só: judiciário, parcial e desonesto. Amós 2:6, Amós 5:7, Amós 6:12. Olha só, que coincidência, né? O nosso judiciário tá também sendo questionado por muitas injustiças, né? Imoralidade 2:7, idolatria 2:8, perversão dos religiosos, tanto dos profissionais como dos voluntários. Amós 2:12. De quais pecados Israel foi acusado pelo Senhor por intermédio de Amós? Violência e devastação, Amós 3:10. Opressão aos pobres, Amós 4:1. Amós 5:11. Amós 8:4. Culto abominável, Amós 4:4, 5. Amós 5:21, 23. Aversão à disciplina, Amós 5:10. Suborno, Amós 5:12. Soberba e pretensão, Amós 6:8, 13. Desonestidade, 8:5. Então ele vai denunciar todos os pecados e injustiça social.
Conteúdo do livro. Quais os castigos prometidos pelo Senhor ao seu povo obstinado e pecador? Olha só. Terremoto, Amós 2:13, 16, 8:8, 9:5. Tá? Essa profecia cumpriu-se 2 anos após ser dada, tá? Amós 1:1. É tão tremendo que o Zacarias 14:5, 4 e 5, ele vai mencionar, depois do cativeiro, ele vai mencionar esse terremoto. Foi um terremoto terrível que aconteceu. Cerco do inimigo, Amós 3:11, Amós 6:14. Cativeiro, Amós 4:6, Amós 5:27, Amós 6:7, Amós 7:17. Essa profecia cumpriu cerca de 30 anos após ser dada em 722, onde as tribos do norte vão ser levadas para a Síria. Morte, os castigos, tá? Amós 5:3, Amós 6:9. Quais os castigos prometidos pelo Senhor, se o povo obstinado e pecador? Pranto em todas as praças e vinhas, locais de alegria, Amós 5:16. Uma calamidade atrás da outra, sem trégua, Amós 5:18. Ser abandonado por Deus, Amós 6:8. Louvor transformado em uivos, Amós 8:3. Retirada a palavra de Deus dentro do seu povo, Amós 8:11. Tanto castigo, tá? Então aqui, meus queridos, nós podemos ver nessa pequena aula introdutória essa temática aí, tá? A data, quem foi o Amós, o reino que profetizou, qual o período, algumas questões de interpretações, tá? Algumas curiosidades que ele ficou dos dois reinos. E o capítulo 4 agora a gente vai entrar mesmo no livro, né? Mesmo no livro do Ibade. Então aqui no livro do Ibade, vocês podem ver, acompanhando aqui o livro de vocês, vocês podem, na página de número 49, Amós, a mensagem da justiça social. Vocês vão ver que é tão importante vocês fazer a leitura e a interpretação, que quando vocês vão chegar no livro do Ibade, vocês já vão se familiarizar com o texto, com o assunto, de tal maneira que aquilo que você sabe vai saber mais, aquilo que você tinha dúvida já é esclarecido, tá? Amós, profeta de Tecoa, cidadezinha das proximidades de Jerusalém, já falei, era de Judá, do lado do sul, foi enviado por Deus para as 10 tribos do norte, Israel, para falar uma palavra dura àquela nação, indicar-lhe seus pecados e como isso trouxe tantas barreiras para o agir de Deus no meio do seu povo. Imagine o Amós ir lá para Brasília falando. Imagine o Amós condenando todas as injustiças sociais do Brasil. Imagine, tá? Foi basicamente isso que aconteceu, tá? Ele vai condenar em todas as áreas as injustiças sociais. A página 50 vai falar sobre 4:1. Problemas ao redor de Israel. O pecuarista Amós, ao profetizar em Betel e ao verbalizar o veredito de Deus para Israel e em especial a Samaria, sua capital, começou descrevendo a situação dos países que estavam à sua volta. Assim fez para deixar claro que Deus é imparcial a tratar as injustiças cometidas pelas nações e também para preparar os seus ouvintes acerca da dura mensagem que entregaria a eles. Depois de alistar 7 nações que viviam em torno de Israel, tais como Síria, Filistia, Fenícia, 3 comunidades árabes de Judá, chegou ao foco principal de sua profecia, Israel. Todavia, ao olhar à volta de Israel, não percebeu a existência de qualquer atitude que fosse exemplificar, constatou que a situação era bem mais complexa, pois a nação estava cheia de maldade e pecado ao fazer a leitura dos 2 capítulos iniciais. Tá? Lembra que eu falei as divisões, né? Primeiro ele vai denunciar os pecados, 7 ou 8 nações, basicamente, ao redor de Israel. Só que ele vai condenar também os pecados de Judá e os pecados de Israel, os dois, tá? 4:1.
4, no livro de vocês, a página 52, página 53, problemas em Israel. Ele vai denunciar todos os problemas de Israel. Logo após, Amós introduziu o assunto sobre as injustiças cometidas no mundo e descrever de forma breve como isso ocorria em Israel, argumentou profundamente como os pecados estavam enraizados em sua estrutura social e religiosa. 4.3, a página 50. As medidas cabidas a Israel. Da parte final da profecia de Amós, do capítulo 7 ao 9, há o registro de algumas visões que este profeta teve acerca do modo como Israel seria tratado. As visões. Lembra que eu falei a divisão do livro? A página o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Agora o capítulo 5, que é a última lição da unidade 1, contextualização da mensagem profética, tá? Então é interessante. Esse capítulo objetiva trazer alguns princípios espirituais encontrados nas profecias de Oséias, Joel e Amós e refletir sobre a possibilidade de aplicação à nossa realidade. A isto denominamos a contextualização, trazer verdade daquele contexto e aplicá-la ao nosso. Então, aqui 5.1, olha que fala, 5.1 fala: revenda a qualidade do nosso amor a Deus. Lembra que Oséias era chamado profeta do amor de Deus? Revenda a qualidade do nosso amor a Deus. A profecia de Oséias, como vimos no capítulo 2 desta unidade, coloca em destaque o amor genuíno e leal de Deus para com seu povo. Aí a pergunta: a igreja do Senhor Jesus deve ser a comunidade do amor. Olha só, Oséias venceu, cumpriu seu ministério porque ele amava muito a Gomer, lembra? Ela é a ilustração do amor de Deus para com seu povo. Então, e a igreja hoje? Como está o nosso amor? O amor é o termômetro, né? Lá, 5.2. Entendendo o modo de correção de Deus. Ao falar sobre o juízo de Deus, Joel deixou bem claro que o seu juízo não tem caráter destrutivo. Antes, o objetivo é despertar seu povo a um posicionamento de abertura e uma disciplina que pode melhorar a sua qualidade de vida. Aí a pergunta embaixo: Deus tem tratado com a sua igreja ao longo da história. A disciplina, coisas que Deus permite para a igreja acordar. E por último aqui, o 5.3, princípio da justiça social. Resgatando os princípios da justiça social. Outro princípio que deve ser resgatado pelo povo de Deus na atualidade é o princípio da justiça, a qual é tratado de forma profunda em Amós. À medida que a igreja resolve andar por essa proposta, estabelece um diferencial na sociedade, pois sua luz refletirá em meio às trevas, sua presença trará tempero à sociedade. Então, a gente vê muitas injustiças sociais, inclusive dentro da igreja hoje. Então, o livro desses profetas são bem atual, a mensagem deles são bem atual mesmo. E assim, meus queridos irmãos, nós acabamos aqui o livro do profeta, a unidade 1, falando sobre esses 3 profetas, Oséias, Joel e Amós. Tá? A página, tema para reflexão, página 64, diz assim: amor, justiça e cuidado são expressões da natureza de Deus, as quais são denominados atributos. Essas expressões podem ser manifestas em nossas vidas, fazendo-nos mais parecidos com o nosso Deus. Como você pode cultivar em nível pessoal essas virtudes e transformá-las em resposta para as pessoas que estão à sua volta? Olha que interessante, olha que lindo, tá? Questão para refletir no livro de vocês, tá? Agora as questões, a parte, os exercícios que está na página 195, tá? 195, Amós e a mensagem da justiça social. Coloque A para problemas ao redor de Israel e B para problemas em Israel e C para medidas cabíveis a Israel.
Os sírios torturaram os moradores de Gileade com estiletes. Então, está falando de que Israel vivia nessa época uma inversão de valores. Entendeu? Deus passou a régua em Israel para avaliar sua espiritualidade, prumo. Então, para vocês completar. 4. Capitel ferido foi demonstração de desintegração da estrutura religiosa e o culto aos bezerros. Faltou sensibilidade espiritual para a conversão. Então, perguntas que vocês vão relacionar com a letra C, com a letra B ou com a letra A. Tá bom? Então, na parte 5, a contextualização da mensagem profética, ou seja, traduzindo, interpretando para nós, o amor que Oséias sentia por Gomer, o amor que Deus sentia pelo povo, e o povo não demonstrava amor, o juízo, profeta Joel, e as injustiças sociais, que é no tempo de Amós, o que a gente pode fazer, né? Então, contextualização da mensagem profética, preenche as lacunas abaixo. Foram o único que dedicaram amor leal e genuíno ao seu povo? Então, qual a resposta? O grande desafio do povo de Deus sempre enfrentou foi manter sua... Então, aqui, a parte 5 é responder. Vocês vão responder a lacuna, a parte que está faltando, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima aula.